obrigado pela audiência. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você, abordando principalmente o futebol de Campinas a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com 2 gols de Elvis e um de Jefferson, Ponte vence Monte Azul por 3-0 e assume liderança isolada da Série A2. Macaca é o único time com 100% de aproveitamento após 4 rodadas do campeonato. É o melhor início da temporada da equipe desde 2008. Guarani aposta em jogadores da base para driblar lesões. Rafael Freitas, Theo, Felipe Crisman devem ser relacionados para o jogo contra o Botafogo, sábado, em Ribeirão Preto. Bugre ainda espera avaliação sobre Careca. Luiz Soares marca de novo e o Grêmio vence o Brasil de Pelotas pelo Gauchão. Atacante uruguaio agora tem 5 jogos e 3 gols marcados. Dupla vitória do Palmeiras. Verdão venceu o América Mineiro e conquistou o bicampeonato da Copinha. Já o elenco profissional, de olho na decisão da Supercopa, sábado agora, passou pelo Ituano e venceu por 3-1. Já classificado no Sul-Americano Sub-20, Brasil poupa os titulares e fica no empate contra a Colômbia. Andrei Santos marcou o gol do Brasil e a partida terminou 1-1. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem e já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, a Ponte Preta enfrenta o Taubaté às 16 horas no estádio Moisés Lucarelli. E às 20h40, o Guarani vai encarar o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Jogos da 5ª rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados do Campeonato Paulista. Começamos com a Série A2. A 4ª rodada teve os seguintes resultados. Na terça-feira, o Lemense bateu o Novo Horizontino 3-2. Ontem, o Primavera venceu o Oeste de Barueri por 3-2. A Ponte Preta derrotou o Monte Azul por 3-0 no Majestoso. O Noroeste, em Bauru, perdeu para o Juventus por 3-0. O Velo Clube derrotou o Linense por 1-0. O Comercial bateu a Portuguesa Santista por 2-1. O Taubaté perdeu em casa para o Rio Claro por 1-0. São Caetano e 15 de Piracicaba empataram por 2-2. Após 4 rodadas, Ponte Preta e Primavera seguem nas primeiras posições da competição com 100% de aproveitamento. Já pelo Campeonato Paulista da Série A1, resultados dos jogos realizados ontem. O Red Bull Bragantino venceu a Ferroviária por 2-0. O Palmeiras em Itu venceu o Ituano por 3-1. Santo André e Botafogo empataram por 1-1. Santos e Água Santa empataram por 0-0. Lembrando que na terça-feira, o Corinthians havia derrotado de virada o Guarani por 2-1. A complementação da rodada ocorre hoje, quinta-feira, 3h30 da tarde. Em Sorocaba tem São Bento e Inter de Limeira. 9h30 no Morumbi tem São Paulo e Portuguesa. Vale lembrar que ontem, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras derrotou o América Mineiro por 2-1 e conquistou o bicampeonato da Copinha. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui, Capucci, vamos ver aqui. O Palmeiras com o time reserva lá em Itu meteu um chocolate no Ituano. E o Guarani no brinco com um jogador a mais não conseguiu ganhar do Ituano. Pior que tem gente elogiando o Guarani. Quilão Bugrino. Eu não gostei do que vi. Parabéns à torcida Ponte Pretana, quase 7.000 pessoas e grande festa. Sábado tem mais. Valeu, CH. Só que manda seu nominho aqui, irmão. Senão eu não consigo registrar o teu nome, né? O Wagner está dizendo, sei que vocês são também a voz em defesa do torcedor do futebol. Então, envio essa foto e peço divulgação de vocês. Ou a Ponte Preta melhora seu serviço de bar no estádio, ou coloca gente competente para atender os torcedores. Ontem, filas enormes e muita, mas muita demora para atender. Meu Deus do céu. Não foi só o lado externo que pegou, né, para a entrada do estádio. Estou vendo aqui uma fila para o bar, nas arquibancadas. Essa fila aqui seguramente tem 40 pessoas. Aí fica complicado, né, Ponte Preta? Precisa melhorar, não é? O atendimento. Carlos Jardim do Largo. O Lupe saiu.
tá bom? CH, o ícone da Serra do Japi. Ah, eu sou. Obrigado. Não sei também se é elogio ou crítica isso. O Elvis é diferenciado hoje no futebol brasileiro e o Gé também. Manda um abraço pro meu amigo, o senhor Roberto, aqui do bairro. Um abraço, Roberto. Um abraço para todos aí do bairro. Que bairro ele não colocou, mas está valendo. Vamos confirmar aqui a hora certa? Capute, você me deixa maluco. 11h39 agora. É hora da Ponte na Band. Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos, que concedeu entrevista coletiva depois da vitória ontem à noite no Majestoso, com quase 7 mil espectadores. Mas tem que melhorar a condição do torcedor. Alô, torcedor. Alô, diretoria da Ponte. Tem que respeitar o cliente. O pessoal entrou com 30 minutos do primeiro tempo. Tem que colocar mais gente na bilheteria. Ah, mas é a revista. Tem que dar um jeito de atender melhor o cliente. É uma sugestão. E o serviço de bar também. Meu Deus, eu recebi não só essa foto, várias fotos. Gente, tem que tratar o torcedor que nem cliente. Vamos ficar esperto com isso, tá bom? Para melhorar na próxima. Porque sábado, provavelmente, contra o Taubaté, a torcida também será grande. Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos, que falou após a vitória da Ponte 3-0 contra o Monte Azul. Aquela história, né? Eu falo por mim, né? A gente tem 39 anos de janela, não vai ser 4 jogos da Série A2 que vai trazer empolgação para o meu trabalho, vai trazer empolgação dentro do vestiário. Realmente eu elimino tudo isso, elimino. E a Ponte Preta, principalmente com a postura do nosso presidente, ela elimina essa empolgação externa de vestiário, mas interna dentro do clube. Nada pode chegar lá. Nós não fizemos nada. Nós temos 11 decisões pela frente até chegar no mata-mata. E nós vamos conquistar a nossa posição para chegar no mata-mata. Mas todos os jogos serão assim, então não vai ter empolgação não. Eu vou traçar novos objetivos para a próxima partida para você não tomar gol. Nós vamos enfrentar uma equipe tradicionalíssima de um treinador expert nessa divisão, que é o Roberto Cavallo, grande amigo meu de muito tempo, né? E eu sei que a dificuldade vai ser muito grande. O rendimento dos adversários jogando contra a Ponte Preta tem sido melhor do que jogando contra as outras equipes. Eu respeito isso, eu entendo isso, eu acho isso normal. Agora, empolgação nenhuma. Agora, a torcida está empolgada, é o que nos enche de alegria. Você entende? Nós tivemos quase 7 mil pessoas hoje no estádio. Aí eu não vou achar bonito, eu não vou achar que essa empolgação é legal, eu não vou convidá-los novamente para sábado, eu não vou precisar nem convidar, porque a torcida da Ponte Preta ela é de frente. Ela é frente. E por isso mesmo que as pessoas têm que entender que a Ponte Preta tem uma tática muito em função... uma tática não, porque não é fácil você colocar, nos dias de hoje, colocar quase 7 mil torcedores no estádio. E a gente está vendo aí a baixa adesão de torcida no Brasil todo. Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse, por favor, sobre a contusão do Leonaldo, se é preocupante aí já para o próximo jogo e para a sequência do campeonato. E só para emendar também, lá em Piracicaba você disse que não estava contente com o desempenho defensivo, né? Que não poderia tomar a quantidade de gols que a Ponte vinha tomando e hoje não tomou nenhum. Está se aproximando esse equilíbrio que você tanto espera? O setor ofensivo está marcando lá na frente e o defensivo não tomando atrás, Hélio? Olha, o Naldi é problema para o próximo jogo. E se ele não for problema, eu não vou usá-lo no próximo jogo, né? Daqui a pouco foi até um pequeno erro meu, porque o Naldi ressentiu um pouco ontem, um pouco mais cansado. Eu tirei a carga do trabalho todinha ontem, mas é um jogador muito voluntarioso, com muita saúde, mas não fisgou, né? Não fisgou, não teve uma fisgada, embolou. Então a gente já fica mais não tranquilo, né? Mas não tem problema, não tem problema. Não jogar Naldi, joga Fraga, e a nossa vida vai continuar, e Ramon já está voltando, e o Jesus já está chegando, né? E o Everton e o Mailton já estão chegando. Então a gente tem que saber que o momento é esse, 4 jogos em 11 dias, com a intensidade que eu exijo, acaba acontecendo um probleminha. Já deixo de primeira mão que o Naldi, independente de exame, independente de qualquer coisa, não joga contra o Taubaté, com a decisão pelo departamento médico. E o que eu posso frisar é que nós vamos estar muito forte no sábado.
Tá aí o professor Hélio, eu gostei da Ponte, não foi só do resultado, não. Bom, o time teve o Elvis, teve problema? Teve. E o mais legal de tudo, além dos 3-0, da presença da torcida, foi a consciência do treinador Hélio dos Anjos. Começou a entrevista dizendo o seguinte: aqui não tem empolgação não, ganhou 4, ótimo. Vamos pro quinto, vamos pro próximo. Não tem empolgação aqui não. Ganhou desse ou daquele. Todos sabem que só um objetivo interessa: retornar para a Série A. A Ponte nem devia estar jogando esse campeonato, mas está jogando por culpa dela, por incompetência dela. Agora, e participação do Hélio. E eu tenho certeza que dentro do coração do Hélio, ele tem esse sentimento de responsabilidade também. Ele não foi o único responsável para o time ir à Série A2, mas ele tem no fundo do coração dele o sentimento e, entre aspas, a obrigação de trazer a Ponte de volta. A torcida está fazendo a parte dela. E dentro do campo, os jogadores também estão fazendo um trabalho bem feito. Ontem 3-0, sem nenhuma discussão. O Gleger está por aí? Então vamos ouvir o Gleger Jorginho, que ao meu lado comentou a vitória da Ponte 3-0. Fala, Gleger! A Ponte Preta fez um belíssimo jogo ontem contra o Monte Azul, uma vitória que realmente deixou o torcedor animado. 3-0, fora o ameaço, né? A Ponte teve aí inúmeras oportunidades, inúmeras chances de ampliar o placar e ficou, sem dúvida nenhuma, aquela sensação, né, de que o time está realmente encaixado, de que o time está numa fase muito boa. 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. A solidez defensiva melhorou com a entrada do Thiago. O Thiago foi muito bem no jogo, ao lado do Matheus. Tudo bem que o Monte Azul, tecnicamente falando, é um time muito abaixo, né? Tanto que a tabela mostra, tá lá nas últimas colocações, o Monte Azul. Mas, independente disso, a Ponte mostrou uma solidez, mostrou que está melhorando, está crescendo. O Hélio dos Anjos deixou muito claro isso, que ele está sempre cobrando muito, que nunca está bom, e acho que esse é o discurso, para que a Ponte possa conquistar os seus objetivos dentro da Série A2. Solidificando na primeira colocação é importante, porque lá, depois da classificação, os critérios favorecem aqueles que terminarem nas primeiras colocações, e esse eu acho que é o primeiro objetivo da Macaca. Então, parabéns a todos, e eu queria mais uma vez, o CH, parabenizar o torcedor pontepretano, que fez a festa, foi ao estádio e vem apoiando o time da Ponte, mesmo jogando dentro e fora de casa, sempre jogando junto, isso é muito importante. O torcedor abraçou essa causa da Macaca e tem mostrado aí uma peça fundamental nessas vitórias, nessas boas apresentações, e sem dúvida nenhuma a Macaca vai aí a passos largos da classificação, está no caminho certo. Não pode desconcentrar, não pode perder o foco e não pode, claro, deixar com que essas vitórias, esse bom momento, afrouxem aí o nível de concentração. Esse é o grande ponto que eu acho que o Hélio dos Anjos vai ter que controlar daqui para frente. Parabéns ao Hélio dos Anjos também, que mais uma vez acertou nas peças, acertou na escalação e realmente foi uma vitória convincente essa de ontem diante do Monte Azul, CH. Valeu, Gleger. Qual foi a arrecadação da Ponte ontem? Um pouco mais de R$80 mil. Mas eu não tenho exatamente aqui o número, mas foi perto disso. 11h47 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. É hora do Clube da Band. Muito bem, meus amigos, vamos falar do Guarani, que tá enrolado, hein? Ganhar o jogo sábado contra o Botafogo lá em Ribeirão.
pensando se eu vou viajar para Ribeirão. Saber se o chefe deixa, né? Tomar um chopinho do Pinguim era boa, hein? Não dá para beber muito por causa do jogo à noite, mas, como diria o profeta, vamos ver a escala. Vamos ver a escala, se vai ser possível. Dá um pulinho em Ribeirão, deve estar um calor lá, meu Deus do céu. Por falarmos em escala, o Carlos Batista está chegando para falar da quinta-feira do Guarani. Fala, Batista! Oi, CH! Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Após o jogo na Neoquímica Arena, quando o Guarani foi derrotado de virada 2-1 para o Corinthians, o técnico Mozart disse que ainda não deverá contar com Derek, Giovanni Augusto e Bruno José, que estão lesionados e não estiveram naquela partida lá em São Paulo. Outra preocupação do treinador, Nicolas Careca, deixou o gramado sentindo dores no músculo adutor da coxa. O jogador está sendo avaliado. Aliás, os três também estão sendo avaliados, Derek, Giovanni Augusto e Bruno José. Mas o Nicolas Careca dificilmente terá condições de jogar a próxima partida. Lesão muscular, negócio meio complicado, não é? Nicolas Careca tem um histórico de lesões. Quando chegou no Brinco de Ouro, no ano passado, logo rompeu os ligamentos do tornozelo e depois teve um desequilíbrio do quadril e afetou o pubis. Ficou 5 meses inativo. Técnico Mozart gosta dele. Pediu a renovação do contrato. Guarani conseguiu a renovação até o final de 2023. Ele retornou contra a equipe do Santos, marcou o segundo gol do Guarani na vitória de 2-0 e agora o Nicolas Careca novamente está contundido. O Guarani enfrenta o Botafogo neste sábado a partir das 20h40 no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto e mais uma vez o treinador terá que escalar um time diferente. Tem sido assim desde o primeiro jogo contra o Santo André. Ele não consegue repetir o mesmo time em 2 jogos seguidos. Somente 6 jogadores escaparam de lesões até aqui. Kozlinski, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Leandro Vilela e Bruninho. Isso com relação aos jogadores titulares. No retrospecto dos jogos, nos confrontos, na história, Guarani leva vantagem em cima do Botafogo. 124 jogos no total, 46 vitórias bugrinas, 43 empates, 35 derrotas. Guarani marcou 187 gols e sofreu 159. Em Ribeirão Preto, na história, são 62 jogos. Guarani venceu 13 vezes e o Botafogo venceu 25. Portanto, retrospecto negativo e ainda foram 24 empates. Guarani marcou 73 e tomou 101 gols jogando no estádio Santa Cruz. Novamente, os dois times estarão em ação com a transmissão de Leandro Polis aqui na Rádio Bandeirantes no próximo sábado. São as informações do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata, lá de Rio Preto, um abraço pro César de Limeira. A renda da ponte ontem foi R$ 82.345,50 para ser exato. Obrigado, viu? O Gleger tá de volta? Então agora fale do Guarani que joga sábado, Gleger. Olha, CH, o Guarani, se realmente tomar essa decisão de recorrer à base para suprir essas necessidades técnicas que o time está tendo, eu estou extremamente a favor. Sempre fui um defensor que você precisa dar oportunidade aos meninos da base. O Guarani está cheio de problemas, jogadores importantes aí entregues ao departamento médico, e a gente sabe da dificuldade que é você ter um jogador na hora que você precisa, na hora que você perde ele, numa questão física, numa questão médica ou propriamente numa questão de cartão, você não tem um substituto à altura, é realmente complicado. Então não dá aqui pra gente ficar aqui cobrando do técnico Mozart essa situação. Então, recorrer à base é a melhor saída? Na minha opinião, sim. Ou vai ao mercado para tentar buscar uma alternativa. Se não tem recurso, se não consegue, na parte financeira, ir ao mercado, recorre à base. A base do Guarani sempre foi uma base muito forte. E a gente viu aí jogadores interessantes. O próprio Rafael
né, que tem entrado muito bem, que entrou muito bem na última partida. Tem o Griezmann, né, que também seria um nome interessante, o menino, para estar entrando na equipe titular. Então, mas só que é o seguinte, tem que dar oportunidade e dar sequência aos meninos. Não dá pra gente ficar aqui e depois, não foi bem, não presta, não dá certo. Não, meninos da base, eles estão loucos para receber a oportunidade, mas a hora que recebem precisa de uma sequência, precisa de uma adaptação, porque a mudança é muito brusca. Esse Rafael, na minha opinião, que tem aí 17 anos, o menino tá prontinho para ser titular do time. Já mostrou personalidade, já mostrou técnica suficiente, que, na minha opinião, melhor do que alguns jogadores que estão no elenco aí dos profissionais. Então eu daria, sem dúvida nenhuma, oportunidade aos meninos e acho que, se não tem recurso, se não tem como ir ao mercado, recorre à base. A base do Guarani sempre foi muito forte, CH. É verdade. E vai ter que recorrer sim, porque esses atacantes que o Guarani contratou, pelo menos por enquanto, não deram certo e estão decepcionando. 11h55 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória da Ponte Preta ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli, diante da equipe do Monte Azul por 3-0. A Macaca esteve atuando, a equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos, com o Kaique França no gol, o Everton. Depois Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Arthur, depois Gui Pira, Felipe Amaral, Leonaldi, depois Wesley Fraga, Júnior Tavares, depois Jean Carlos e Alves, Pablo, Diego, Dudu e Gé. Já a equipe do Monte Azul perdeu jogando no estádio Moisés Lucarelli com a seguinte escalação em jogo realizado ontem à noite. A equipe do técnico Tuca Guimarães: André Zuba, Cleiton Júnior, Henrique Gigante, Bruno Dipe, Levi, Henrique Rocha e Natan Barbosa, Samuel Eto'o, Lucas Gadelha e Denner Rodrigues. Jogo realizado no Moisés Lucarelli, público de 5.725 pagantes. Os gols do jogo: Gé, aos 44 minutos do segundo tempo, Elvis, aos 6 da etapa final e Elvis novamente aos 44 minutos do segundo tempo. O único cartão amarelo mostrado pelo árbitro Hilbert Estevão da Silva foi para Matheus Silva da Macaca. Vitória da Ponte Preta, estádio Moisés Lucarelli. Quarta rodada do Campeonato Paulista da Série 2, Ponte Preta 3, Monte Azul 0. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Com novas superações. Novas conquistas. Novos negócios. Novas formas de seguir em frente. E para o novo ciclo, novos princípios. Caixa, 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil.
Caixa, Brasil, União e Reconstrução. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima tarde de quinta-feira e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área pela Bandeirantes Campinas. Na sequência, você fica com o Nossa